ontem? Fala pra mim, o que foi ontem? É mais fácil falar o que não aconteceu, né? Esse é mais fácil. Olha, eu tô sabendo, já encontrei com o Venê aqui nos bastidores, tô sabendo que o Venê preparou uma surpresa especial pra você Como hoje. sempre, né? É. Infelizmente, Não, como peraí, sempre. que o Fabiano tá estragando a brincadeira. Tá. Vai lá, Fabiano. Fabiano, vai lá. Tchau, Fabiano, até amanhã. Vou comer meu bacalhau. Dá só o envelope aqui, por favor. Assim que é brincadeira aqui, gente. Você já não conhece nós? Hein? Deixa eu botar meu... Aqui, ô, mão misteriosa, por favor. Obrigada. Ô, Lucas Pedrosa, tocou a campainha, eu recebi um convite. Tá aqui o envelope até do SBT, coisa chique. O que será que tem dentro desse convite? Eu vou abrir, que eu não tô guardando esse envelope dinheiro. veio da Holanda, tá? Veio da Holanda? Holanda. Terra Holanda? boa. Holanda. Terra boa. É, que pode tudo, né? Pode Ó. tudo, verdade. Pode ou até não pode? fazer gol de título. Cadê? Ai, Felipe. Por isso que o Vasco é brasileiro. Então. É o quê? Ih, gente, calma aí. Ah, não acredito. Aqui, Pedrosa. Convite para os meus 15 aninhos. Você está convidado para a celebração de mais um ano sem conquistar nenhum troféu. Como o baile foi cancelado, iremos comemorar no dia 24 de janeiro, às 17 horas, meus 15 anos que não consigo um título. Também iremos celebrar meus 30 anos sem Libertadores e 25 sem Brasileiro. Esperamos você em 26, no dia 24 de janeiro, atenciosamente. Não vai, não! Boa noite. Ele não vai, não! Será que vai ter gol do Depay hoje? Toma, Pedrozinha! Eu sou o príncipe. Quer dançar valsa de 15 anos? Olha aí, Pedrosa. Rapaziada. Infelizmente, esse é meu time. E eu gosto dele assim, eu amo ele assim, eu vou continuar o amando de todas as formas. Eu não pulo o muro, eu não pulo do barco, esse é meu barco, eu vou continuar nele. Eu tenho uma pergunta pro Pedrosa. C de campeão. C de Corinthians. É isso? Infelizmente é isso que eu tenho que aturar na minha vida. Complicado e perfeitinho. 15 anos. Uma palavra. Pedrosa. Não acredito. Não, acabou. A música que marcou minha trajetória. Al mismo tiempo. Tira isso daqui, ele não merece isso. Acabou. Chega, acabou, não quero isso. Sabe qual é o pior? Ah. Eu achei que dava. É. Eu tive esse sentimento também, só que na final do Mundial. Ai, e ainda cantou o Corinthians lá que o Maraca é nosso, porque falar em Mundial já aconteceu pior lá com essa mesma configuração, não foi isso, Pedrosa? O Vasco abriu o restaurante, só quem vai é corintiano. Não, e Fernandinha, tem uma união que é sinistra. Qual é? Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro. Essa união esse ano, quem foi vice do Brasileiro? Palmeiras. Vice da Libertadores? Palmeiras. Vice do Paulistão? Palmeiras. Vice da Copa do Brasil? Copa do Brasil, Vasco. Vice da Sul-Americana? Atlético Mineiro. Que união! Insuportável. Por isso que eu faço que esse kiki desse risinho dele irrita. Bota aqui no telão, quero ver o que mais tem. Vem. O João botou, oi, boa noite, será que vem mais um vice hoje? Parou com isso. Eu vou falar uma coisa contigo. Eu sei exatamente... Não parou não, vamos continuar. Para com isso, garoto. Eu sei exatamente o que você tá passando. Sabe por quê? Porque eu também tava um tempão no negócio de draga. Verdade. Né? Ele continua na draga, essa é a questão. Mas eu vou te dar uma coisa verdadeira. Eu tô te falando um relato pessoal meu. Diga lá. Aí, em 23, eu tava assim, com a mão na taça. Como é que foi seu Natal? Foi horrível. E seu Ano Novo? Péssimo. Mas aí, eu virei a chave. Entendeu? Tu morreu no ano passado. Mas no ano que vem, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Entendeu? Então, às vezes, você vai viver um troço assim, que nem eu vivi em 23,
E no ano seguinte, aí, ó... Só pode ser, Fernanda, porque assim, Entendeu? ninguém merece tanto sofrimento, irmão. Eu tenho uma sugestão, cara. O quê? Esse banho de sal grosso? Não, vamos lá. Eu sou um cara que gosta de fazer o bem, fiz. sabe? Eu gosto de fazer o bem, compartilhar. Entendi. Já que o Flamengo tem 5 Copas do Brasil, né? O Vasco só tem uma, o Botafogo nenhuma, Fluminense uma. Quem que tá falando de mim aí? O Flamengo pode dar uma pro Botafogo, uma pro Vasco, uma pro Fluminense. Eu não quero, não. Pronto. Obrigada. E fica Tô todo mundo passando. feliz. Vocês Ô, querem? Pedrosa, antes de chamar, Não gosto de nada ganho, velho. nem eu. Eu gosto de merecimento. Eu também. Aí, meu Deus, pronto. Eu gosto de merecimento. Ô, Lucas velho. Pedrosa, o que é? Estão querendo saber se meu marido aparecer em casa. Antes de chamar o VT, eu fiz quero essa que você pergunta fale ou você fale alguma coisa pro torcedor vascaíno antes de chamar o que aconteceu no jogo. Em relação ao meu marido, eu não sei, porque ele não tá falando comigo. Fale alguma coisa bacana pro torcedor do Vasco. Vamos lá. Nenhuma palavra do que eu disser aqui vai conseguir confortar o coração das pessoas que estiveram no Maracanã e estiveram ao redor do planeta inteiro torcendo pelo Vasco da Gama. É muito tempo sofrendo, é muito tempo em situações de tragédia, é muito tempo sendo sucateado, e eu diria que ontem a gente teve a sensação de que a gente realmente conseguiria, porque a gente mereceu. Assim, a campanha do Vasco, ela foi uma campanha de merecimento, ela foi uma trajetória muito bem construída, e que não só o torcedor, mas também a diretoria, os jogadores, assim, eles jogaram pelo Vasco. Até o Fernando Diniz cita isso ontem. Mas se a gente for falar sobre copo meio cheio e copo meio vazio, eu que sou um cara que acabo colocando a cara sempre aqui para falar do Vasco da Gama e de qualquer outra coisa, mas principalmente representando o torcedor, faz pouco mais de 4 anos que eu estava colocando a cara para poder explicar o porquê do Vasco ter ficado na Série B do Campeonato Brasileiro, o porquê do Vasco ter permanecido na Série B. E naquele momento era um momento completamente de sucata desse clube. Hoje o Vasco, há pelo menos 2 anos, está na semifinal da Copa do Brasil, esteve na Sul-Americana. Esteve na final da Copa do Brasil, está na Sul-Americana também para o ano que vem. Campeonato Brasileiro à parte, que ainda tem que melhorar muito, a gente vê uma melhora em relação do que aconteceu. Então a única coisa que eu posso falar para confortar o torcedor vascaíno é que o Vasco hoje tem uma diretoria que está num caminho de austeridade, que está num caminho de tentar recuperar esse gigante. O Vasco tem pelo menos uma base do time titular que pode ser mantido para o ano que vem. E o Fernando Diniz também, na minha opinião, tem que continuar pelo projeto de trabalho que ele conseguiu manter. Então, a única coisa para se apegar é isso. Se você for pegar os últimos 5 anos do Vasco, era tragédia de verdade. Como torcedor, a gente está se sentindo muito mal. A gente sabe que vai ser muito difícil se recuperar disso. Mas olhando como um analista, como um jornalista que acompanha o Vasco há tanto tempo, eu acho que o Vasco está num caminho positivo e talvez, quem sabe, o destino possa nos presentear com o trabalho, com a meritocracia e com o Vasco voltando a ser o gigante. Essa é a única palavra que eu posso trazer para você. Olha só, antes de chamar o VT... A gente vai avisar que hoje é o último dia de Lucas Pedrosa aqui nesse programa. Então, vamos desfrutar este último programa com o Pedrozinho aqui com a gente. Já já a gente vai falar mais só sobre isso. Eu queria que hoje você estivesse entrando de limusine. Eu também. Com o Vasco campeão. Quero que você merece, depois desses 4 anos aqui com a gente, com a taça para o Vasco da Gama. Mas não deu, né? Coisas da vida. Já falei... Pega o meu exemplo de 23 para 24, o Botafoguense, ele foi o mais zoado da América do Sul. Isso é verdade. Só eu sei o que eu passei. E depois o ano mais glorioso da história do clube. Lucas Pedrosa, vamos embarcar mais um programa juntos? Nosso último aqui, nessa passagem aqui dessa temporada, não é isso, Esse ciclo de Copa. Esse ciclo de Copa. Vai fazer a gente chorar 1h11. Não, daqui a pouco a gente chora. Cedo ainda, agora não, daqui a pouco a gente chora. Com uma festa muito bonita da torcida. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho após o vice-campeonato do Vasco da Gama contra a equipe do Corinthians no Maracanã. O Vasco perdeu por 2-1, tomou 1-0 ali com o gol do Roberto, depois empatou com o Nuno Moreira, que na minha opinião não vinha fazendo uma boa partida, mas conseguiu se recuperar, digamos assim, com o gol de cabeça. Depois, Memphis Depay no segundo tempo botou novamente o Corinthians na frente e o Vasco da Gama perdeu esse título que era de suma importância para a sua história e também para esse momento que o Vasco está vivendo de muita instabilidade. Pedrosa se despedindo ali do SBT, mas obviamente que aqui o nosso conteúdo não vai parar, vai continuar sempre postando para vocês
tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama. O Vasco deixou a desejar, obviamente, né? Porque perdeu o título por conta de uma postura que não foi das melhores, né? Por mais que tenha sido aplaudido pela torcida, por mais que tenha acontecido vários cenários ali, mas eu não enxerguei o Vasco da Gama como uma equipe com mais vontade do que o Corinthians de vencer. Em campo, a gente via o Corinthians, a cada dividida, chutava a bola para longe e vibrava. Onde tinha um jogador do Vasco, tinha 2 do Corinthians. Então, em campo, o Corinthians realmente teve uma equipe ali que, por mais que sofreu, né, era óbvio que o Vasco iria para cima do Corinthians, mas parecia que no sangue nos olhos o Corinthians saiu um pouquinho na frente do que o elenco do Vasco da Gama. E aí a bola pune, nem sempre o melhor vai ser o campeão, que o Vasco da Gama foi melhor que o Corinthians e não foi campeão da Copa do Brasil. Agora virar a chave e fazer com que o Vasco em 2026 não sofra, né? Porque é complicado, porque a cada ano que passa, o torcedor vai ficando mais desgastado, mais irritado, mais chateado, porque é zoação em cima de zoação e conquista mesmo não tem. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!